possa abençoá-los em nome de Jesus. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de todas as crianças, dos jovens. Eu estive ali ontem em Lago da Pedra e muitos jovens, muitos senhores, as avós que sempre estão ouvindo a palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus. E hoje eu quero agradecer a todos os irmãos que sempre nos acompanham e quero também louvar a Deus aí pela Jane, parece que é Jeane Scheime, né? Eu não sei de onde ela é, bota aqui, Rio Grande do Sul, e ela sempre está lá, vamos dar like, né? Vamos, Jeane, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. E nós, aqui da EBD Online, eu, o pastor Wagner, pastor Luiz, se não pôde estar hoje, pastor Adalberto, o irmão Nilton, o irmão professor César, o Caio, juntos nós formamos aqui a EBD e estamos terminando a nossa EBD do ano de 2023. Nós vamos nos encontrar agora só? Ainda tem a outra, não tem? Isso. Mas nós queremos aproveitar. É claro que nós não comemoramos o Natal que está aí. O Natal dos negócios, das festas, das luzes, o Natal do Papai Noel, nós não comemoramos. Mas aproveitamos esse espírito natalino, esse espírito em que as pessoas se encontram mais flexíveis, pensantes, estão em casa, aquele que não tem um amigo, aquele que não tem um membro mais da família, está sozinho, que não pense em suicídio, que não pense em tristeza, porque Cristo está ao seu lado para te dar vitória. O nosso Natal é o que está lá em Lucas 2, 10, 11. Eis que vos trago novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, né? Esse é o nosso Natal, o Natal que Cristo nasceu em nosso coração, em nossa vida. E nós queremos dizer, aproveite o seu Natal com a família. Se não tem uma família grande, tem aí o seu esposo, a esposa, chame alguém. Se você não tem filho, pode chamar a esposa, pode fazer um Natal com os pobres, com os necessitados. Se você está triste, vá para a igreja, busque a Deus, mas não fique isolado. Não fique isolado. E o Natal nosso não é o Natal do peru, não é o Natal do frango, não é o Natal da galinha assada. O Natal nosso é a comunhão que a gente já tem em Cristo Jesus. Esse é o desejo da EBD Online, aqui dos nossos queridos professores, e que desejamos a todos. É amanhã, não é isso? É amanhã esse Natal em Cristo, para a glória de Deus. Vamos orar com o irmão Nilton, dando início ao trabalho do Senhor nesta noite. Oremos. Soberano Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, reunidos para mais uma EBD Online, para mais uma aula, Senhor, ministrada pelo teu servo, nosso pastor Osiel Gomes, que tu venhas tomar em tuas mãos, como sempre tens feito, Senhor, para que pessoas, meu Deus, amados, venham entender, meu Deus, aquilo, Senhor, que o teu servo tem colocado, Senhor, nas nossas aulas, e assim, meu Deus, que Tu venhas ficar conosco, venha nos dar alegria, e que possamos entender, Senhor, que o Senhor é Deus, e que nada podemos fazer sem a Tua presença. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nós ainda teremos mais uma lição, não é isso? Parece que essa lição é 14. Então nós estamos... Esta é a lição de número 13, o propósito de missões. Ponto 1, o alvo da obra missionária. Ponto 2, pregar o evangelho, responsabilidade de todo cristão. O texto nosso é Apocalipse capítulo 5, com alguns pontos que nós colocamos aqui. E aqui nós temos ao lado os apontamentos do livro, que segue os 2 pontos que estão inclusos na nossa lição. Pastor Wagner vai começar lendo a verdade prática e o texto áureo. Texto áureo, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. A verdade prática, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção,
mas uma imposição divina. Muito bem, observem que o texto é 1 Coríntios 9,16, que o apóstolo de São Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele não tem o evangelho como uma opção, se eu prego ou não prego. Ele não tem o evangelho como um faz de contas. Ele tem o evangelho como uma ordem imperativa. Porque, na verdade, foi isso que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem dele. Ainda podemos prosseguir, observando o texto da palavra de Deus, que em Mateus 28:19, ele deixou uma ordem também imperativa. Ele disse assim: fazei discípulo de todas as, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que eu tenho. Por que o evangelho tem que ser uma obrigação e não uma opção? Não tem que ser uma escolha da pessoa, mas é uma ordem, porque o homem só pode ser salvo pela mensagem do evangelho. Não há outro meio para o homem se salvar. Ele só pode ser salvo pela pregação do evangelho. E a pregação do evangelho é o próprio Cristo. E em Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há a salvação. Então, vamos descartar aquela ideia que os teólogos gostam de debater, aquela ideia de dizer assim: aos que não conheceram, Deus tem um plano especial. Àqueles que estão... Não, pode largar isso de mão. São conjecturas, são análises e inferências que o teólogo ou o missiólogo que não conhece realmente o propósito de Deus, ele vai tirar do próprio contexto. Mas se a Bíblia diz que em nenhum outro há salvação, então nós terminantemente já descartamos aquela ideia de que Deus faz aquilo ali, que é o seguinte: olha, mas é o seguinte, ele pode ser salvo por um sonho. A Bíblia não diz assim, a Bíblia diz que é para pregar o evangelho para que as pessoas sejam salvas. Se fosse assim, não havia a ordem imperativa de Jesus. Ele podia dizer assim: vocês podem pregar, mas eu tenho outras opções, eu tenho outras saídas, outras formas. Eu tenho o sonho, eu tenho a revelação. E a prova disso é que em Atos 10, quando Cornélio teve a revelação através do anjo, ele mandou buscar quem? Vai buscar Pedro e ele te dirá o que você vai fazer. Quando Deus, Jesus Cristo, fez aquele impacto na vida de Paulo, Atos 9, aí quem foi que foi orar por Paulo? Ananias. Então, vocês podem observar que ainda que esses meios possam ser usados para despertar, é como a teologia natural. Nós sabemos que a teologia natural, ela tem a sua lição importante ou não tem? Mas ela não tem o plano da redenção. Ela tem um plano de revelar o poder de Deus, a grandeza de Deus. Paulo diz que os atributos, não é isso? Invisíveis. E Deus se revelou na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. Salmo 19. Gênesis 1. No princípio criou Deus, né? Pronto. Mas a teologia natural, essa teologia natural, assim nós podemos chamar, que envolve a natureza, ela tem a sua importância, mas ela não direciona, porque uma pessoa que não tem Deus, ela não vai compreender quem criou o universo. Ela pode atribuir a qualquer outro ser, a um Deus. Agora, quando você vem pela Bíblia, aí a Bíblia vai dizer quem criou o universo. A teologia que revela a criação, ela mostra que há um Deus criador, que há um Deus poderoso, que há um Deus eterno, mas ela não revela o Deus Salvador. E o Deus Salvador se revela em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso, Paulo, ele não via a pregação do Evangelho como uma brincadeira. Paulo não via a pregação do Evangelho como... Está filmando, Caio? Bota para cá, eu vou começar agora. A pregação do Evangelho não é historinha.
A pregação do evangelho não é contos de fadas. A pregação do evangelho não é filosofia. A pregação do evangelho não é para atrair fama, glória, poder humano. A pregação do evangelho é para revelar o Cristo que salva, o Cristo que liberta. Não é assim? Esse é o sentido da pregação. Às vezes nós estamos discutindo como formar uma boa mensagem, como organizar um ponto, como fazer uma mensagem expositiva, mas o alvo da mensagem da Bíblia é dizer para o pecador, como Paulo disse em Atos 16:31, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Pregar o evangelho na essência é mostrar que se o homem não crê, ele será condenado, mas se crê, será salvo. Essa é a essência do evangelho. Então, você não pode brincar de pregar evangelho. Queridos irmãos, queridos pregadores, pregadoras de todo o Brasil, olhe para mim aqui, seja sério e responsável na pregação porque preste bem atenção no que eu vou dizer aqui esta noite, para todos os senhores. Essa mensagem, ela pode salvar, como também ela pode condenar. Por isso que nós não podemos brincar com isso aqui. Eu não posso fazer do evangelho um trampolim para a minha vida. Eu não posso fazer do evangelho uma filosofia qualquer. Eu não posso fazer do evangelho um instrumento de manipulação de massa. Como é a manipulação de massa? Eu estou ali no culto, eu já me programo para ver gente cair, para derrubar gente, para fazer movimento, e nenhuma alma se salva. Esse não é o evangelho. O evangelho é que levanta o caído. O evangelho é que mexe com a consciência do pecador. Aquele que está na droga, na bebida, na prostituição, no adultério, na cachaça, na miséria. A alma escravizada. Quando ele escuta um pregador da Bíblia com a mensagem avissareira dizendo Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo, quando ele exclama isso, nós vamos falar, ele está dizendo ai, porque ele tinha uma responsabilidade perante Deus. Deus era quem o tinha comissionado. Está lá em Atos 9:15, não é isso? Eu te escolhi para levar o meu nome aos gentios, aos reis, não é assim? Então, ele tinha uma responsabilidade ele tinha também uma responsabilidade com a sua própria consciência. Olha para cá, Caio, bota para cá. Um pregador do evangelho, ele tem que ter consciência, uma consciência pura, não porque o pastor da convenção está mandando ele pregar, não porque ele queira atrair glória para si. A consciência é que se ele for infiel com a mensagem que ele recebeu, Deus vai cobrar dele. Mas esse ai é o próprio pregador, essa exclamação, quem tem que falar ela? É o próprio pregador. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, há pregadores que já perderam esse ai. Há pregadores que já perderam essa consciência. Por isso que Paulo diz que uns pregam a Cristo por inveja, outros pregam a Cristo por fama, outros pregam a Cristo para ganhar popular mas ainda tem homens e mulheres de Deus no Brasil que querem ver vidas salvas e que estão pregando o evangelho. E sabe o que diz Romanos 1,16? Eu não me envergonho do evangelho. Porque o evangelho é o quê? O evangelho é o poder de... Olha, o evangelho salva aonde a ciência não salva. O evangelho toca aonde a filosofia não toca. O evangelho mexe aonde a psicologia, aonde a psicanálise não mexe. O evangelho penetra aonde a medicina não penetra. A medicina pode cortar um osso, a medicina pode abrir o peito, a medicina pode operar um coração, mas a medicina não arranca pecado, a medicina não arranca doença da alma. O que arranca a doença da alma é a palavra. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, não é isso? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções. Essa é a palavra. Eita!
quando a gente prega o evangelho, quem está no adultério é tocado. Ou ele se desperta para se corrigir, ou vai morrer a consciência falando contra ele. Quem escuta o evangelho, se está no roubo, sabe que está errado. Quem escuta o evangelho, se está na prostituição, sabe que está errado. O evangelho é a espada que corta. Não é isso? Por isso que Paulo diz, ai de... Então veja que eu expliquei duas razões, não é isso? Por que desse ai? O ai é porque ele tinha uma responsabilidade perante quem? Perante Deus. E aí o ai, ele também tinha uma consciência para consigo mesmo. E aí a outra questão é que ele sabia da necessidade do mundo para o evangelho, não é isso? Ok? Vamos lá. O nosso texto bíblico está aí como? Apocalipse 5, 5 a 9. Vamos começar? 9 a 14. 9 a 14, não é isso? Mas vamos começar, pastor Wagner? É bem pequeno, vamos ler o capítulo? Vai. Versículo 1, né? Uhum. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostaram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Muito bem, é uma leitura, são 14 versículos, não é isso? Desse texto, mas faz-se necessário essa leitura, porque esse capítulo, ele está orbitando, e eu quero que vocês atentem, por que o autor da lição vai usar esse capítulo para essa lição de hoje, o propósito de missões. Primeiramente, o que você tem aqui é uma narrativa profética do que aconteceu na eternidade. Do que aconteceu na eternidade. Só pode crer nisso aqui quem realmente crê na Bíblia. Porque vamos analisar, aqui se trata de uma revelação, e aqui João, ele mostra que há um ser que está sentado em um trono. E ele tem um livro escrito por dentro e por fora. O livro está em que mão? Na mão direita. Não é isso? Então, a primeira coisa que você tem aqui, que é o questionamento de muitos, é que esse biblion, como nós estamos vendo aqui,
Biblion, não é isso? Que é o livro Biblion, né? Essa expressão aí que está em Apocalipse, né? É o verso 1º, não é isso? Do capítulo 5, né? Deixa eu só abrir aqui. É o verso 1º do capítulo 5. Na sua mão direita, aí, Biblion, ele tem esse livro. Então, observem bem que aqui alguns perguntaram se era um pergaminho, se era um papiro. O certo é que aqui nós temos um livro, não é assim? Ele tem um livro. E quando nós atentamos para essa expressão que o texto original está mencionando aqui, que ele viu na mão daquele que estava centrado um livro, esse livro não era um livro qualquer. O que você tem nesse livro, pastor Aziel? Ao longo da história da igreja, debates infindáveis têm sido relacionados no tocante a esse livro. Por exemplo, Irineu, ele dizia que esse livro, nele estava as coisas de Deus. Essa era a ideia de Irineu. Milinga, ele dizia que neste livro estava todo o conselho da soberania de Deus. Ouçam bem, primeiro Irineu dizia que estava o quê? Ele disse que nesse livro estava todos os atos de Cristo, as coisas de Cristo. Já o Milligan diz que nesse livro estava todo o conselho porque ele é soberano, então todo o conselho de Deus, tudo que Deus havia de determinar, estava nesse livro. E aí, se vocês analisarem, as opiniões, elas são diversas. Mas vem a pergunta, pastor, o que continha realmente neste livro? Que pode significar rolo ou então livros pequenos, pode ser esse o sentido aí que o próprio texto está falando. Pergaminho ou papiro. O que tinha de fato nesse livro? Eu vou ser bem simples e bem direto e objetivo. Nesse livro, o que tem é um programa de Deus para a terra. Vocês entenderam? Nesse livro tem um programa de Deus para os que estão na terra. E não é mais para a igreja. O conteúdo, não é isso? O conteúdo desse livro aqui não é mais para a igreja. Porque à luz da própria análise, até eu chegar ao capítulo 4, quem vai ficar na terra são os santos, que é uma referência aos judeus, aos fiéis que vão ficar durante a grande tribulação. Mas a igreja já foi o quê? Já foi arrebatada. E aí o que acontece? Você tem um programa de Deus, um desenrolar da história, que haverá um desfecho final, e esse desfecho final, dessa visão, quem entregou para Cristo foi o próprio Pai. Porque quem é que tem um livro na mão direita? É o que está sentado e aí ele vai entregar, porque alguém vai chorar, não é assim? Então, eu pergunto ali primeiro, que livro era esse? Então agora você já sabe que era um livro que tinha um programa divino. E que programa é esse, pastor Aziel? É o programa que o Deus eterno, através de Cristo, ele vai eliminar toda desgraça, toda miséria, todo mal na terra, porque o Senhor vai chegar o dia que ele vai implantar o reino dele. Aquela oração de Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ela vai se completar quando o Senhor Jesus erradicar, eliminar o mal de toda a terra e estabelecer o seu próprio reino. Que isso para nós, que somos pré-tribulacionista, pré-milenista, nós acreditamos que durante o milênio há um programa de Deus estabelecido para Israel, não é assim? E Israel e aqueles que forem entrar junto com eles por crer no Messias que se manifestou, há de se cumprir as promessas relacionadas a Israel, e a partir desse momento há de se estabelecer o reino de Deus, porque à luz de Daniel, a Bíblia diz que virá uma pedra sem o auxílio de mão, que cairá e destruirá todas as nações, e aí o Senhor Deus há de implantar o seu reino. Agora, como é que Deus vai fazer isso através de Cristo?
Aí observem bem, nós podemos perceber aqui, à luz da palavra de Deus, que como Jesus Cristo, ele venceu, então agora ele tem o poder para estabelecer esse reino na terra. E aí, observe, o livro está em que mão? Na mão direita. Olha aqui, ó. A expressão mão direita está dando a ideia de quem tem o controle da história é ele. Quem domina todas as coisas é ele. E quem pode executar todos os planos é ele. Então é muito importante que cada leitor comece a entender isso aqui. Porque quando Jesus ressuscita, vamos lá, por que Jesus agora pode levar o programa dele a efeito em toda a humanidade? Porque quando o primeiro homem pecou, Gênesis 3, entra o segundo Adão, que é Cristo. Jesus perde para Satanás, Jesus é derrotado por Satanás, Jesus é derrotado pela morte. Ele é quem grita, tragado foi a morte. Onde está, a morte, a tua vitória? Quando ele ressuscita, Mateus 28, 18, ele diz, é-me dado o quê? Aonde? Então, agora, uma pessoa digna para implantar o plano de Deus e erradicar o mal e estabelecer o reino, é uma pessoa digna. Quem é a pessoa digna? Vamos lá bem forte. Quem é a pessoa digna? É Jesus. Está aqui. Digam comigo. Axios. Axios. Digno, eficiente, capaz. Rapaz, negócio importante a Bíblia, né? Eu li um teólogo que ele diz que Jesus é digno não porque ele é filho de Deus. Ele é digno porque ele veio como homem a esta terra, assumiu a nossa humanidade, mas ele não pecou, ele não largou o projeto do Pai, antes ele foi fiel até a morte ele é digno, porque ele padeceu e venceu como homem e como filho de Deus. Então Jesus ele é digno por duas razões. Uma, ele é digno porque ele venceu. Segundo, ele é digno porque ele cumpriu o papel da redenção. Então, Jesus não é digno só porque ele é filho de Deus. Digamos assim, digamos que o pastor Wagner, o pai dele seja um dos maiores empresários do mundo, um homem mais rico. Ele assume a empresa do pai quando o pai falece ou quando o pai morre. Ele é digno porque ele é filho e ele tem direito mas ele não é digno pelo trabalho que ele faz na empresa. Não é assim? Jesus já era filho de Deus antes da fundação do mundo. Mas eu pergunto aos senhores, ele vai se tornar digno de executar os planos de Deus só porque ele é filho de Deus? Falem vocês, por que então? Digam aí vocês. Quem quer participar pode. Bora, quem quer? Vamos lá. Como filho de Deus, ele já merece toda a honra, toda a glória, Isso. E ele é digno por isso. Mas não só por isso, é pelo que ele fez também. Pelo que ele fez. O Senhor Jesus Cristo, nós podemos analisar aí, que ele padeceu, ele foi fiel até a morte está lá em Filipenses capítulo 2, e lhe deu o nome, vamos lá, 2:8-9, rapidinho. Isso, vai lá. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Olha, peraí, lê isso aí. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Pronto. Agora, pastor Wagner, nesse versículo aí, por que ele vai ser digno? Por que ele tem que receber o nome que é sobre todo nome? Por que ele vai ter que receber essa glória? Como é que diz o versículo? Por que é? Quais são as coisas que ele vai sofrer? Humilhou-se. Ele se humilhou. Foi obediente. Até a morte. E morte de cruz. Pronto. Então você tem aí 3 elementos. Sim. Não é assim? Isso aqui, bota para cá, Caio, bota para cá. Isso aqui fala sério para nós. Porque se a gente for fazer uma aplicação disso aí, há muita gente que quer ser digna, há muita gente que quer ser merecer, mas não quer nem se humilhar, não quer nem passar pelo sofrimento e nem quer passar pela
pela morte. Não quer pagar o preço. Jesus, nós estamos falando, até filhos, até pessoas na igreja que dizem assim: olha, vocês têm que me respeitar, que eu sou mais velho da igreja. Olha, vocês têm que olhar para mim, porque eu sou filho do Francisco. Mas isso não te dá dignidade. A dignidade para que você seja aceito por Deus, a dignidade que você pode ter no meio pastoral, no meio da teologia, no meio da vida prática, é pelo sofrimento, é pela luta, é pelo trabalho, é pela honra. Fala aí, senão o povo não escuta. Diga aí. Tem que ligar, não está ligado? Como eu mencionava, a dignidade de Jesus é uma dignidade adquirida. Isso. Porque estando ele na forma de Deus, ele esvazia-se de si mesmo, toma uma forma de servo, e como servo, ele adquire essa dignidade. Então ele está dizendo: eu não sou digno porque sou filho de Deus, mas eu sou digno porque, como homem, padeci e venci. Passei todas as provas, paguei o preço necessário, redimi a criação. Então eu sou digno. Aí é como diz um cantor, ele até teve aqui no Neemias. Qual é o nome daquele cantor? Que teve aqui, o que canta animado, o último agora, o Dedé. Ele diz assim: a prova eu venci. Ou seja, dignidade, pastor Adalberto. Eu sou filho de pastor, mas é muito importante quando o pai vê um filho no ministério. É errado, mas o pai sabe se o filho tem dignidade para aquele cargo ali. Sabe ou não sabe? Agora, digamos assim, se o pai só coloca porque é filho dele, ele força o colegiado a aceitar, o filho vai estar lá, mas os obreiros que vão olhar vão dizer: ele é digno? Não. Por exemplo, um filho de um prefeito que o pai dá uma jogadinha, ajeita e bota lá, o pessoal vai dizer: ele é digno? Então veja que só é bom você chegar à alta posição, só é bom, bota para cá, Caio, só é bom você chegar, nunca chegue por bajulação, porque quem te colocar lá nunca vai olhar você como digno. É assim ou não é? Nunca suba pela bajulação, nunca suja pela negociata, não queira ministério jogado pela janela, não queira posição comprada, porque isso não tem Eita. Jesus conquistou a posição. É bom quando a gente faz o quê? Através da fidelidade. Mas é bom quando a gente tem homens aí que são homens que são grandes empresários, mas ele sabe que tudo que ele está conseguindo é na bandidagem. Ele sabe que ele é digno? Ele mesmo sabe que ele não é? Agora, se tu tem uma bicicleta, quando tu olha para ela, que aí você conquistou ela pelo seu trabalho, tirando do seu salário, você não se sente digno? O que nos torna digno não é a grande posição que exercemos. O que nos torna digno é como foi trabalhado para nós chegarmos lá. Que aí o Maquiavel na malandragem, bota para cá, Caio, tu tá filmando? Olha para cá. O Maquiavel na malandragem dizia: os fins justificam, ou seja, não importa como você chega lá. Se tu chegar roubando o importante, se tu chegou mentindo o importante, se tu chegar bajulando o importante, se tu chegar roubando o importante, só que é um chegar sem dignidade. Eita, meu Deus, rapaz, o negócio pegou. Não é assim? O pastor Adalberto falou: o qual se humilhou é a si mesmo. Ou seja, eu estou tomando essa decisão de sofrer pela humanidade, fazendo a kenosis, né? É claro que no grego é kenosis, né? Porque o sigma não tem esse som do S como nós. Aí ele diz: eu me esvaziei. Rapaz, é o seguinte, tem pessoas, eu vou mostrar como você é digno. Está lá no capítulo 5 de Daniel, quando o rei disse assim para Daniel: olha, porque a mamãe falou que o senhor no tempo do papai, aí eu quero te dar presente, eu quero te dar para tu revelar. Ele disse: os teus presentes ficam para ti. Rapaz, é dignidade. Eita, não é assim? É dignidade. É bonito quando você chega lá.
É bonito é quando você chega lá, um cara que estuda, que batalha, faz um concurso para juiz, quando ele passa, ele chora. Chora ou não chora? Porque ele sabe que chegou com o quê? Dignidade. Agora não adianta tu ter carteira de OAB se você comprou, não é assim? Não adianta ter diploma de pastor se você fez o quê? Comprou. Não adianta ter diploma de médico se você fez o quê? Só é bom chegar lá com o quê? Com dignidade. Com dignidade. Porque quando você chega com dignidade, isso te dá legali. Você não quer saber quem está lá, porque você sabe que estudou para chegar, que batalhou para chegar. Aí observem bem, Jesus não deve favor para o diabo, Jesus não pagou nada para o diabo, Jesus ele esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, viveu sofrendo, aprendeu pela obediência, padeceu, sofreu, ele tinha poder para escolher um caminho mais fácil, ele poderia transformar pedras em pães, ele poderia saltar e voar, mas ele preferiu a aventura, ele preferiu a glória, ele preferiu o aplauso, ele preferiu a coisa mais fácil, ele escolheu o caminho do sofrer para ter dignidade. Agora, quando o homem está sentado no trono e ele tem um livrinho, esse livrinho é todo o projeto final da história humana. Aí alguém pergunta, quem é digno de abrir e desatar? Aí alguém chora, não é assim? Alguém começa a chorar. Quem é que vai executar os planos de Deus? Quem é que na história vai colocar o desfecho disso? E aí, irmão, é nesse livrinho aí que nós estamos falando aí, que é o programa divino para eliminar o mal e estabelecer o reino. Aí observem bem, eu li um autor que diz que tem gente que tem mente brilhante, como Santo Agostinho, que escreveu os 2 tomos A Cidade de Deus, como também a Visão Moderna, que escreveu tanta coisa, enciclopédia e tudo, mas não tem na história um homem que possa desvendar o segredo do mundo. Olha aqui, quem é que tem acesso ao futuro? Bota para cá, nós daqui nós vamos chegar já a 2000 e... O que mais tem aí, olha para cá, bota para cá, Caio, tá filmando? Bota para cá. O que mais tem agora, e agora esse final de ano vai acontecer. Eu vou logo fazer aqui a minha profecia. Eu vou logo fazer a profecia de 2024. Vai morrer gente famosa no ano que vem. Lá vai, anota aí, vai morrer gente. Pronto. Até o final do ano muita coisa vai acontecer. Entendeu? Vai morrer também um cantor famoso. Vai morrer um cantor famoso, vai morrer. Olha, e no cenário político tem novidade. Ei, vai também ter uma tragédia em um país. Vai ter uma tragédia. Aguardem. Anote, hoje é quanto? Hoje é quanto? 23. Vai morrer uma pessoa famosa no Brasil. E vocês vão ver as redes de televisão. Vai morrer e vai acontecer uma catástrofe. E vai morrer uma pessoa bem jovem. Gente, nós temos quantos milhões de pessoas no mundo? No Brasil é quanto? 212 milhões. Onde é que não morre uma pessoa famosa? Meu Deus do céu. É normal. Não é assim? Onde é que não morre um pastor? Não é assim? Onde é que não vai ter uma enchente se tem? O próprio Senhor Jesus já profetizou isso há muito tempo. Enquanto vocês estiverem aqui, vai ter terremoto, vai ter guerra, vai ter morte, vai ter peste, vai ter doença, vai ter tragédia. A questão não é ter tragédia, a questão não é ter miséria, a questão é ficar como Abacuque. Eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Então preste bem atenção. E quem é que tem acesso ao futuro? Observe bem, tem um que está sentado no trono e tem um livro na mão. E esse livro está falando do estabelecimento de um projeto divino, é um programa divino que o Senhor vai erradicar o mal, todo o mal que tem na terra, toda a miséria que tem na terra, tudo que não presta na terra, swing, desgraça, magia, peste, que não aceitaram a Jesus Cristo. O programa dele é que ele vai erradicar todo tipo de mal. Todo tipo de ódio, todo tipo de derramamento de sangue ilegal, todo tipo de perseguição. Ele vai chegar o dia, já está no livrinho dele, já está na agenda dele, já está no programa dele,
que vai estabelecer um dia. Aí observem bem, ele diz que, olha, isso aqui é lindo, irmão, olha aí, João chorava, não é assim? Mas no 2 ele diz aí, como é que diz, pastor Wagner? No 2. Vi um anjo forte, bradando com grande voz. Preste bem atenção, era um anjo o quê? Agora vamos analisar, vamos teologizar aqui um negócio. Por que a Bíblia faz questão de usar esse adjetivo? Que ele era forte. E por que ele não abriu o livro? Diz aí. Fala aí. Ele podia ser forte, porém não era digno. Então escute bem. O fato de o Senhor ser forte, o fato do Senhor ter uma posição elevada, o fato do Senhor ter até uma mente iluminada, te torna digno? Pronto. Meu Deus do céu. Porque às vezes tem irmão na igreja, tem até líder, tem pastor, tem irmão que diz assim, mas eu sou doutor, essa posição aí era para mim. Não é assim? Agora, eu sou o mais forte aqui. Tem até irmão, eu sou forte e ninguém me vê. Deixa eu te dizer, a questão não é ser forte. Não era assim? É ser digno. Porque às vezes você é forte, é inteligente, mas não quer se humilhar. Eita, meu Deus do céu. Rapaz, estamos mexendo com coisa. Ele quer ser grande, quer ser forte, mas não gosta de se humilhar. Ele não quer padecer ou trilhar o caminho da cruz. Ele não é fiel, ele não quer a resignação, ele não quer o quebrantamento, ele não quer a humilhação. Se vocês analisarem, todas as pessoas que chegam em grandes postos, em megas empresas, eles chegam pelos méritos, sim ou não? Mas a maioria deles, além do mérito, chega pela humildade, chega pelo respeito, porque o dono da empresa diz assim, rapaz, é um cara muito intelectual, mas o que eu admiro nele porque eu vou dar um exemplo aqui, se os senhores são donos, isso ali é comerciante, é empresário, e se ele tiver o melhor vendedor na loja dele, mas o vendedor, como disse o irmão César, ele não é fiel, ele não é respeitável, ele não é verdadeiro, ele é antipático, tu vai querer dirigir na tua empresa? Ninguém quer. Por isso que o pastor disse aí, aqui tem o mais forte, a Bíblia começa dizendo, um anjo, mas ele estava forte dentro de uma categoria. Nenhum anjo tem a possibilidade de aguentar o que Cristo suportou. Aí diz que João fazia o quê? Chorava. Aí ele gritou, quem é? Digno. Com essas palavras, irmão César, aqui você tem, lá na eternidade, eles estão tratando de um programa divino, já é anterior. Quem é digno de levantar e executar o projeto de Deus de eliminar o mal na terra? Aí ele disse, fazia o quê, pastor Wagner? Chorava como? O 2... É o 4. Eu chorava muito. Quem é que chorava? João, vai. Porque ninguém for achado digno. Lê do 3, pastor Wagner. 3. E ninguém no céu, isso, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas me escute bem, lá no céu não tem tanta hierarquia de anjos. Não tem serafim, querubim, arcanjo. Mas ele disse que não tem nem ninguém aonde? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem debaixo da terra. Vai. Podia abrir o livro, nem olhar para ele. Olha, porque o livro é de catástrofe, o livro é de terror, o livro é de miséria, o livro é da tribulação que ele haveria de mandar sobre os ímpios. Mas quem era que poderia condenar os ímpios? Quem poderia julgar os ímpios? Aquele que se tornou homem, aquele que venceu como homem, aquele que morreu e ressuscitou. Ele disse, é-me dado toda a autoridade. Foi fiel até a morte e se levantou, e Deus soberanamente lhe deu o nome, que está o quê? Acima de todo nome. Olha que você vai entender agora o programa da salvação. É aqui que nós vamos mexer. Aí observem bem, quem é que tem acesso ao futuro? Deixa eu dizer, quem tem acesso ao futuro não é quem mexe com búzios. Olha para cá, tu pode mexer com teus búzios que é teu, não estou me importando não. Quem tem o futuro não é quem mexe com
com carta. Você pode até adivinhar e acertar na jogada, não é assim no palpite, mas não é quem mexe com carta. Quem tem acesso ao futuro não é quem mexe com a quiromancia, com a cartomancia, com os búzios, com o tarô. Quem tem acesso ao futuro é Jesus Cristo. Ele tem na mão o livro. Oh, glória a Deus. Aí o que acontece? João chorava. Aí quem foi que falou para ele, pastor Wagner? Eu chorava muito. E não tem ninguém digno de abrir o livro. Vai, agora o 5. Nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse um dos anciãos: Sim. Não chores. Isso. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eis aqui o leão. Vamos lá. Cristo como vencedor, ele é 3 coisas. Eita glória. Digam aí comigo, Cristo. Vamos lá bem forte. Cristo como vencedor, ele é 3 coisas. Primeiro, depois, primeiro, força, poder, depois, humildade, sacrifício, quebrantamento, padecimento e depois direito ao trono real. Eita, irmão. Ele é leão, ele é cordeiro e ele é raiz de pronto. Com essas características, ele venceu como leão, não é assim? Ele venceu como leão, padeceu como? Porque foi humilde. E ele agora tem direito ao... Basta você ler Lucas 2 que você vai entender isso. Aí observem bem. E agora, quem é que vai abrir o livro selado? Não chore, João. Eis aqui o ele venceu. O ele padeceu e venceu. A raiz de Davi. Ele é digno de abrir o livro. Aí você tem aí esse Cristo. Vamos ver Isaías 11, 9. Rapidinho, Isaías 11. A gente podia ler do 2 a 9, mas vai ficar longe. E eu vou correr aqui para a gente já concluir. 11, Vamos lá. 9 de Isaías. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aí é claro que eu quero pedir que faça a leitura do 2 ao 9, que você vai ter aí que está falando da raiz de Davi. Sim. No seu aspecto de rei, não é? Mas eu não vou ter tempo agora para... Ele diz, né? Isso. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Tá aí, isso. Então, depois vocês podem fazer essa leitura. Isso. Agora, preste bem atenção. Quando a gente fala de que Jesus é o vencedor, ele é leão, ele é cordeiro e ele é raiz de Davi, ele não vai trazer apenas salvação. Ele traz salvação para nós no aspecto teológico, no aspecto divino. O homem ser liberto do pé. Mas quando ele traz a redenção da humanidade, ele vai trazer um bem para a nossa vida, para o planeta e para a humanidade. É esse Cristo que nós vamos pregar. É esse Cristo que nós vamos anunciar. Nós não estamos anunciando um Cristo político. Nós não estamos anunciando um Cristo da teologia da libertação. Nós não estamos anunciando um Cristo da teologia social. Nós estamos anunciando um Cristo que vai redimir a tua alma, que vai te tirar do poder das trevas, que vai renovar a tua natureza e que vai implantar um novo sistema na terra. Ok? Então, o livro selado, por que o livro estava selado, pastor Aziel? Qual era o propósito disso? É porque é o seguinte, esse livro selado na sua borda externa, o conteúdo dele é só de desgraça, fome, peste, morte, perseguição, martírio. Esse era o livro, era o conteúdo era semelhante ao conteúdo do livro do profeta Ezequiel. No capítulo 2, depois você pode ler lá, do 2 primeiro a 10. Ele pega o livro e quando ele come dentro dele, amarga, porque a notícia era de tristeza, de dor. Então aqui, esse livro selado, ele tem até um aspecto, irmão César, histórico e romano. Porque quando a pessoa queria ler um testamento do romano, pegavam 7 pessoas e cada pronunciamento daquela pessoa era selado com um fio, para preservar a vida e a dignidade daquele testamento,
para a pessoa. Então, o que nós podemos analisar é que esse livro, como ele estava selado, ele estava falando do conteúdo da história, de catástrofe e de miséria que ainda há de se desencadear na face da terra. Esse é o sentido da palavra, ok? O que nós podemos dizer aqui é que, pastor Aziel, e esse conteúdo desse livro selado é que Deus, ele sabe todo o mal que a humanidade pratica. E aqueles que não se arrependerem, que vão entrar na grande tribulação, irão se deparar com a ira de Deus, irão se deparar com a ação divina. Eu diria que aqui a ação de Deus com os seus juízos contra os rebeldes. Bota para cá, Caio. Olha para cá, bota para cá. Eu quero dizer uma coisa. Não se preocupe, querido irmão. Aquele que matou alguém, matou uma pessoa sincera, como Caim matou Abel, aqueles que roubam, aqueles que mentem, aqueles que adulteram, aqueles que perseguem a igreja, como muitos perseguidores no Império Romano fizeram, todos que praticam mal contra a viúva, o pobre, o santo, o salvo em Cristo, Deus tem reservado uma época na qual ele vai mandar as suas ações de juízos contra os homens rebeldes. Olha, todo homem rebelde, mulher rebelde, pecador, sem arrependimento, cheio de maldade, cheio de miséria, sanguinário, cruel, pedófilo, tudo que não presta, vai chegar o dia que esse livro selado vai abrir. E o Senhor vai mandar todas as suas ações maléficas contra os habitantes da terra. Esse é o conteúdo. Depois você pode ler lá. É importante entender que esse livro aqui não está tratando do livro do Cordeiro, nem é o Antigo Testamento tendo seu cumprimento no Novo. Tem nada a ver. Esse livro aqui é o livro que trata das ações dos juízos de Deus. Esse é o sentido do livro, ok? Então nós podemos analisar. Nós colocamos aí o livro selado, do Messias sofredor ao Messias. Primeiro, observem bem que ele vai começar a vida dele como que? Cordeiro. Ele nasce numa manjedoura humilde, ele vem de uma família pobre, humilde, ele padece, mas ele vai depois surgir como leão, e aí ele tem direito ao trono, é a raiz de esse é o Cristo que nós pregamos. É muito importante isso aqui. Aqui é a vitória de Satanás. E a vitória contra Satanás, queridos irmãos, é muito importante, é que ela começa com a encarnação de Cristo. Vamos ver aí, pastor Wagner, rapidinho. Hebreus 2, 14 e 15, Mateus 12, 29. Vamos lá, rapidinho. Não vou seguir muito em frente. 2, 14 e 15 de Hebreus. Isso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, ouçam bem, só em Jesus nascer, em Jesus viver, em Jesus morrer e em Jesus ressuscitar, já se concretizou toda a vitória contra quem? Contra Satanás. Não foi apenas na cruz, desde a sua encarnação. Entendeu, irmão César? Desde o momento que ele vem, ele, na verdade, passa a ser isso. Jesus passa a ser o Cordeiro conquistador. Ele sai de um Messias sofredor, como está em Isaías 53, que essa ideia do Messias sofredor para o Messias conquistador não cabe na mente judaica, porque até inclusive eles não vão ler o texto de Isaías 53 como aplicado a Cristo, não é assim? Essa leitura vai ser feita posteriormente por alguns, e nós vamos entrar no debate, mas quando você vai lá para Êxodo, quando você chega em Êxodo 12, 13, nós temos a prefiguração, o cordeiro que foi morto e colocar o sangue nos umbrais, ali já estava o sinal da nossa redenção. Lá em Isaías 53, 7, e lá em João 1, 29, quando Jesus vai passando, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê?
Então, qual é o propósito da vinda de Jesus a esta terra? Desde Gênesis 3:15, Êxodo 12:13. Se você analisar João 1:29, o propósito é livrar o homem do pecado. E por que a gente não prega só isso, gente? Meu Deus. É assim. Aí, quando você pega, vamos ver bem aí, 1:23. Por que Cristo se torna escândalo? Olha, se a Bíblia diz que ele é o cordeiro prometido e ele haveria de ser morto, já tem a ideia que ele haveria de padecer. Olha por que Jesus se torna. Vai, 1:23 de 1 Coríntios. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia. 23. Os judeus, né? Mas nós pregamos a Cristo. Mas nós pregamos o quê? A Cristo O quê? crucificado. Pregamos a Cristo crucificado. É o Cristo que padece. Olhe para cá. Tem pessoas que dizem assim: eu gosto muito do Jesus de vocês. Se o teu Jesus não nasceu como homem, não morreu como Deus homem, não padeceu, não se humilhou, não ressuscitou, não é o nosso Jesus. É por isso que Paulo é bem claro, é bem categórico. Mas nós, como é que ele diz? Mas nós pregamos a Cristo o quê? Crucificado. Cristo crucificado. O que mais? Que é escândalo para os judeus. É escândalo para os judeus. Por que é escândalo? Que Cristo é esse que é humilhado? Que Cristo é esse que é... Isso. Sim, como é que o Filho de Deus, não é assim? Que Cristo... Esse não é o nosso Cristo. O Messias que vai vir aí é o vencedor, é o conquistador. Aí Paulo diz, não, o nosso é o crucificado. Que é escândalo para os judeus. E o que mais? E loucura para os gregos. Pronto. Não cabe na mente, é muita cultura, essa ideia de Cristo. É que não vamos pregar isso aqui. Aí pronto. Os 3 pares de 7, né? Qual é o versículo aí? Vamos lá. Os 3 pares. E olhei, não é isso? É o 6. Vai, 6. Corre aí. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. O cordeiro tinha quanto? 7 pontas. 7 pontas. 7 olhos. 7 olhos. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro tinha quanto? 7 pontas. Plenitude de poder. 7 olhos. Perfeição de sabedoria. 7 Espíritos. Onipresença. Estão entendendo aqui? Tudo isso aqui é o cordeiro. O cordeiro tem o quê? Vamos lá? 7 pontas. O que eu disse que é? 7 pontas é o quê? Plenitude de poder. Porque chifre é sinal de quê? De poder. Então, 7 pontas, plenitude de... O que mais? 7 olhos. Não é porque a pessoa assiste um desenho aí e vê um monstro com 7? Não é isso não. 7 olhos quer dizer perfeita sabedoria. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Ele é completo. E o que mais? 7 espíritos. Não é isso? 7 nós falamos aí. Esses 7 espíritos aí é onipresença. Eita, meus irmãos, isso aqui é coisa linda. Aqui, João, ele está vendo o cordeiro, não é assim? E quando ele vê o cordeiro, ele vê, ele vê os 3 pares de 7. Então, quando ele olha para o cordeiro, irmão, ele não vê um cordeiro normal. Rapaz, isso aqui é só revelação de Deus. Ele, não é assim? Quando ele olha para o cordeiro, ele vê autoridade plena, que é o número 7, não é? Autoridade plena. Ele vê sabedoria plena. E ele vê o que mais? Presença completa. Esse é o cordeiro. Agora, é esse cordeiro aqui que João vai falar. Eita, rapaz. Aí é muito importante a gente analisar que nós temos 24 anciãos, não é isso? Não é isso? E nós temos 4 seres viventes, não é isso? Não é isso? Viventes. Como é que diz aí, pessoal? 24 anciãos. E havendo 4 animais, 24 anciões. Sim. Prostraram-se diante do cordeiro. Muito bem, preste bem atenção. Agora, ele está mostrando tudo o que é
esse cordeiro, o que ele padeceu. Agora nós vamos analisar o resultado que eles viram desse cordeiro, da morte dele. Esses 24 anciãos, que nós não vamos entrar em detalhe, que os grandes escatólogos e apocalípticos, eles dizem que são os santos do Velho e do Novo, pronto, representado aí nos apóstolos, não é isso? E representando aí nas tribos, né? 12 com 12, 24. Aí fala desses animais, seres viventes, que são o número de quanto? Que aí eles dizem que representam os evangelhos. Que os evangelhos eram figuras de Mateus é o rei, não é assim? Que fala de qual? Do Lé. E Marcos é o quê? O evangelho do servo, que é o quê? O boi, não é isso? Aí nós temos Lucas e nós temos João, não é isso? Cada evangelista desse usou um tipo de figura. Então, eles dizem que esses animais, é claro que eu estou seguindo ele, representa os evangelhos, representa a natureza, representa a humanidade, segundo a visão de alguns, ok? Que está aí no verso 8, né? Os 4 animais e os 24 anciãos, não é isso? Pronto. Então, observem bem, se você analisar, vamos ler bem aí, pastor Wagner, o verso 7 do 4, do capítulo 4, vai. 7, 4. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Pronto, então é o evangelho de quê? De Mateus. E o segundo? O segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro evangelho? O terceiro com o rosto como de um homem. Pronto. E o quarto? Como uma águia. Então, pronto. Então, representava esses 4 animais. O homem, qual é? Leão, né? Leão, vai. O boi. Boi, bezerro, né? O quê? O rosto de um homem. O homem. E que é o evangelho de Lucas. E a águia, né? Que é João, ok? Então, eles fazem essas colocações. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas são pormenores. O que eu quero mostrar aqui agora, para a gente encerrar, os resultados do quê? Da morte de Cristo Jesus. Aí observem bem. Vamos lá, agora o pastor Wagner, ele vai olhar, e é muito interessante, irmãos, que esses versículos que o pastor leu, eu não vou explorar ele, do 7 até o verso do 8, 7, 8, vocês podem observar aqui, como é que diz aí, pastor? O verso 8, vai lá. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, Sim. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso. É isso? Isso. Vai. O 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Presta atenção. Ele está mostrando agora que esses mártires, que são judeus fiéis, como também gentios que se converterão no período da grande tribulação, vão se manter fiel ao programa divino, por isso que pagarão com as suas vidas, não é isso? Mas eles estão aí orando para que, na verdade, a ação de Deus ela aconteça. E agora eles vão glorificar a Deus, porque os resultados da morte de Cristo serão maravilhosos. Então você tem os 24 anciãos, você tem os 4 seres viventes, aí vem agora milhares e milhares de, todos vão se juntar e em estrebilho vão fazer um só coro, e agora vão cantar com alegria. O 11, não é isso? Mas vê agora o 9, vai lá. Eles vão cantar com alegria um novo cântico. Eita Deus, vai. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Sim. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então veja bem, ele agora está glorificando a Deus pelos resultados provocados pela morte de... Eu coloquei aqui só para a gente correr para encerrar. Os resultados da morte de Cristo. Vamos ser breve aqui, digam comigo. Fomos comprados. Pronto. Fomos o quê? Comprados. Observem bem que eles têm um novo cântico. O novo cântico, por que é novo cântico? É porque a cada momento que Deus fazia uma ação heróica, um ato de salvamento, de livramento, um judeu fazia o quê? Cantava ao Senhor. Então, quando eles viam algo novo de Deus, Deus abriu o mar vermelho. Êxodo 13, Êxodo 14, eles faziam o quê? Está lá no capítulo 15, Cântico de Moisés. Eles
Eles cantavam. O salmista diz: o Senhor pôs na minha boca um novo. Sempre que Deus fazia uma coisa nova. E quando os anciãos viram, os anjos viram, os 24 anciãos viram o resultado da morte de Cristo, os efeitos da morte de Cristo, eles cantaram novo o cântico do Cordeiro. E como era esse cântico: digno és, Senhor, de abrir o livro. Ou seja, o mundo agora está no teu controle, o destino final está no teu controle. E aí vem a primeira coisa: nós fomos Paulo diz em 1 Coríntios 6,20, foste comprados por bom preço, glorificar a Deus no vosso corpo. Está lá em 1 Pedro 1,18-19, não foi com prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de, mas o sangue precioso do Cordeiro imaculado, o sangue de Jesus Cristo. Agora, irmãos, observem bem, ele nos comprou. E aí vem o mais importante. Como é que diz o verso 9, pastor? Pastor Wagner, vai lá. Cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Aqui, peraí. Tudo começou lá em Jerusalém, não foi? Mas recebereis poder, Atos 1,8, ao descer sobre vós, e sereis o quê? Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até... Observem bem que agora vai ser além. Agora o evangelho, a morte de Cristo, não vai ficar restrita ao início de lá. Ela vai se expandir pelo mundo. Olha aí como é que acontece agora. Olha o efeito, vai. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Vai, bem devagar. De toda tribo. E o que mais? Língua. O que mais? Povo. O que mais? E nação. Aí agora vamos ver onde é que tem missões aí. Onde é que eu vou ligar? Por isso que, pastor, e o que tem a ver esse capítulo? O autor começa mostrando lá na eternidade quem é que é digno de abrir, quem é que vai controlar o futuro do mundo, quem é que sabe o segredo do mundo, e quem é que faz a redenção da humanidade pelo seu sangue, quem é? A redenção do universo, quem é? É Jesus. Então agora os seres angelicais ficam admirados pelo bom plano de Deus, e eles glorificam cantando o cântico do Cordeiro. Digno és a tua morte. É por isso que aquela cantora canta: por tua morte lá na cruz, Jesus te louvarei. Meu irmão, se cada crente soubesse o valor da morte de Jesus, essa morte nos deu o direito de vida eterna. E agora o Senhor estava dizendo: eu comprei vocês de toda tribo, de toda língua e de todos os povos. E o que mais? De toda a nação. São quantos aí? Vamos lá, são quantos? Aí, qual é aí, pastor? 5:4, não é isso? 9, é o 9. Ah, é 5? É o finalzinho do 9. Não, é o finalzinho do 9. Vamos lá. Como é que diz aí? Compraste para Deus homens de toda tribo. Para aí. Homens de toda filês, tribo, língua, glosses, língua, povo, etnos, e nação. Que é nação, etnos, nação, povo, laú. Ou seja, de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda... O evangelho tem um propósito. E qual é o propósito do evangelho? Alcançar, vai lá, toda. Vamos começar pelas partes, vamos chegar, vai, toda tribo, língua, povo e nação. Aí entra o total que o irmão Wagner, que o irmão César falou, total. Tudo isso aqui forma o quê? O total. Ou seja, Deus amou o mundo de tal que deu para que... para quê? Esse aqui, nós temos aqui as partes. A parte da tribo, a parte do... E a parte do... Quem fez direito, sabe que no direito de Estado, muito bem, sabe que isso aqui é o que vai constituindo a formação de um Estado. Para ter um Estado tem que ter língua, tem que ter povo, né? Para se formar nação. E aqui ele está mostrando tribo, língua, povo e Aí ele está dizendo, esse todo é que Deus enviou o seu
missões. E é lá na eternidade, olha por que ele enviou o Filho, porque o Filho é digno. E agora esse Filho se torna digno de ser o Senhor do universo, porque ele morreu, não é isso, pastor Adalberto? Ele não negou a cruz, ele padeceu, se humilhou e agora se tornou digno. E aí, meus irmãos, nós fomos comprados pelo sangue dele. E aí, onde é que tem missões aí, pastor Aziel? Observem bem, pastor Wagner, se ele está dizendo que ele comprou gente de toda tribo, de toda língua, de toda, o que a igreja vai fazer agora? Ela tem liberdade para entrar em cada local de uma tribo, de uma língua, de um povo e para dizer quem é que lá na eternidade foi escolhido para morrer na cruz do Calvário e para nos comprar com o seu. Eita, meus irmãos. Rapaz, isso aqui é lindo, né? Então, qual é hoje, pastor Aziel, a missão da igreja? A missão da igreja, o propósito, a igreja só existe na terra para falar disso aqui. A igreja, ela existe na terra para falar de quem? De Cristo, de Jesus Cristo, para espalhar o evangelho. Que lição maravilhosa. Então, aí onde é que eu vou ver missão nisso aqui? Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei de onde? Batizando-as em nome? Fazer discípulo de onde? Como é que ele bota aí? Então eu tenho aqui uma ordem de Cristo que eu não posso ter barreira, eu não posso ser só para Jerusalém, só para a Judéia, eu tenho que ir para todas as Aí entra também Marcos 16, 15, ide por todo. Então você tem, olha irmão, você tem todo, não é assim? Você tem todo e você tem mundo. Ide por todo mundo. Isso aqui tudo engloba o ide de. Então qual é a missão da igreja? Olha aqui, ó. Qual é o alvo da obra missionária? Bem forte. Que é o quê? Que é o quê? O mundo e que é o quê? O todo. Ou seja, esse é o trabalho da igreja. E quando a gente fala dessa obra missionária, está aqui, ó, vamos lá, para encerrar aqui. O objetivo da obra missionária, bem forte, qual é? Fazer discípulos. De onde a gente vai fazer discípulo? Pronto, então pronto, é geral. Sem desistir nós vamos ter pressões, nós vamos ter desafios, nós vamos ter lutas, nós vamos ter perseguições, nós vamos ter tentação, nós vamos ter inimigos, nós temos todo tipo de atrapalho, mas nós não podemos fazer o quê? Nós não podemos ceder. Ó, tem missionário que é morto ou não tem? Tem missionário que é perseguido? Tem missionário que tem os bens destruídos, confiscados? Tem ou não tem, pastor Adalberto? Isso é para você desistir? Então pronto. Por que você não desiste? Porque você sabe que lá na eternidade alguém te comprou. Fala aí no microfone, eu não vou ouvir. Liga ele. Sim. Não pode desistir porque tem o ai de mim. Ah, verdade. E aí vamos lá. Qual é a ferramenta para se fazer discípulo? Porque é o seguinte, qual é a ferramenta para fazer um juiz? É ler o livro de direito, os códigos e as leis. Qual é a ferramenta para fazer um soldado? É ele participar da academia de polícia. É assim ou não é? Qual é a ferramenta para fazer um trabalhador? É ele trabalhar. E qual é a ferramenta para se fazer um crente? Ah, pronto, é a Bíblia. Não existe. Pastor, como é? Olha para cá, bota para cá, meu filho. Ferramenta para se fazer crente. Qual é? É só a Bíblia. É a palavra de Deus. Olha, bota para cá. Olha aqui, ó. Ó a ferramenta. Bota para cá, Caio. Se tu quer ser crente que presta, qual é a ferramenta? Se tu quer ser crente de caráter, qual é a ferramenta? Se tu quer ser crente que presta, qual é a ferramenta? É Bíblia, é saber. Hoje o problema é porque tem gente que quer fazer crente sem Bíblia. Quer fazer crente é com louvor. Quer fazer crente é com pula-pula. Quer fazer crente é com teatro. Quer fazer crente é com programa. Hein? Quer fazer crente é com obra. Olha, a Bíblia diz lá em João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho. É por isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo 4, lá pelo 2 e o verso 4, ele vai dizer, tu prega a templo e fora, pronto. E ainda está lá em Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela no como está escrito, o justo viverá pela
É a fé no evangelho. Deixa de lorota. Pastor Ziel, como é que eu faço para me fabricar crente? Não tem a matéria-prima que é para fazer a obra? A gente faz, por exemplo, uma mesa dessa aqui. Olha aqui, filma aqui. Uma mesinha dessa. Ela vem de onde, essa madeira bem aqui? Mas ela vem de onde? Quando tu entra no mato que está cheio de cobra, está cheio de mosquito, de mutuca. Vocês imaginam que essa espinho, é cipó. Vocês imaginam que ela tem essa mesa? Pois ela vem de onde? Mas para ela ficar essa mesa, aí eles pegam ela, corta, bota em cima de um caminhão velho, né? Assim, aí traz para onde? Para a serraria. Aí vem para a serraria, aí qual é a primeira coisa que ele vai passar? É na serra. Aí depois da serra, aí começa o processo, joga ela para a plana, né? Aí vai deixando ela bem direita. Depois vem o quê? Aí vem lixando, é coisa. Passa verniz, para ela chegar aqui, botar aqui na igreja, assim também é crente. Se for para fabricar crente, o processo é porque muita gente quer ser crente hoje, irmão. É só assim, olha, eu quero te dizer que aquele problema e aquela luta tua, Deus já está tratando, e esse negócio seu, Ele é quem trata, não é assim não, é evangelho, empurra evangelho, te conserta, cabra ruim, não é assim? Te ajeita, bicha véia. Se tu não se consertar, a Bíblia está dizendo assim, deixa a ira, deixa a mentira, deixa o furor, não é assim? Deixa o roubo, deixa a ser vergonhice. Aí tu vai lendo na Bíblia, a Bíblia é o teu espelho, cada dia ela vai mostrando quem é tu, não é assim? Aí quando tu, graças a Deus, eu não sou mais ladrão, está aqui dizendo, nenhum ladrão tem parte no reino, adúltero eu também não sou, é o evangelho. A ferramenta para se fazer crente qual é? Qual é a ferramenta para se fazer crente? Se tu pegar um bocado de gente, levar para um retiro, e aí no final de semana fazer um emocionalismo tremendo, não é assim? Aí quando voltar de lá, eles voltam, passa até uma semana. Eu fui no retiro que foi um impacto. Foi um impacto porque ele falou só o que tu gosta. Agora a Bíblia, ela está mostrando tudinho o que tu tem que deixar para tu ser crente. Aí ela vai entrando. Então a ferramenta para fazer crente qual é? É o evangelho. E acabou-se a conversa, não é assim? Pronto. Ponto 1, qual é o alvo da obra missionária? Qual é o propósito de Deus com a humanidade? Qual é o propósito de Deus com a humanidade? Hein? Qual é o propósito de Deus com a humanidade? Ele comprou para nos fazer santos do céu. Deus, Ele mandou Jesus para me fazer um mega empresário? Deus mandou Jesus para Ele me dar um grande direito? Porque se um mega empresário morrer sem Jesus, ele entra lá? Então, Ele quer redimir a tua alma, não é teu bem não. Assim, qual é o propósito da obra missionária? A redenção da? Qual é a missão da igreja na terra? Qual é a missão da igreja na terra? Pronto, é só fazer o quê? Pronto. Qual é a missão da igreja na terra? Olha, a missão da igreja na terra não é eleger político, porque como cidadão você vota no político que você quiser. É assim ou não é? Você conhece a linha de pensamento e tudo, eu não vou entrar em detalhe. Agora, púlpito de igreja não é para fazer política, púlpito de igreja não é para eleger homem, púlpito da igreja é para fazer o quê? Anunciar a realidade da salva. E na rua nós temos que pregar o quê? Pronto, aspecto global, vamos lá, totalidade e pronto. Aqui eu não estou falando do universalismo. O universalismo é que diz que todos vão ser. Não, é porque a redenção de Cristo, ela atingiu até o porque com Cristo, a Bíblia diz lá em Gênesis, que maldita era a terra por causa do, está lá em Gênesis 3, 17 e 19, você pode ler, maldita é a terra por causa do homem, mas quando Jesus morreu, a redenção, ela é tanto salvífica, como ela também é cosmológica, o Senhor mudou o universo, e vai alterar por causa da morte de Cristo, ok? O dever básico. Qual é o dever básico da igreja? O que a igreja quer inventar mais coisa? Por que a igreja quer inventar coisa? O dever da igreja é o arroz com feijão. E qual é o arroz com feijão? Oração e pregar. É só o básico. Não precisa de outra coisa, né? Vamos lá, o que mais? Missões por motivos errados. Vamos lá. Missão errada. Eu quero pregar porque eu quero que todos me admirem. Ei, pregador, aí sabe exegese. Aí é pesado. Olha, se tu pregar evangelho para ser admirado, ai de ti. É assim ou não é? São os ai de Deus. O que mais?
alto, eu vou pregar porque eu quero ser famoso, eu quero agenda. Hoje, irmão, tem deles, olha para cá, tem deles que nem não tem uma carteira assinada, porque não trabalha mais. Eu sou escolhido, eu sou chamado, nunca evangelizou na cidade que ele mora, nunca ganhou uma pessoa para Cristo. Aí pega um microfonezão, faz uma munganga e todo mundo passa a convidar, não é assim? Ele decorou aquilo que está na Bíblia Thompson, que há muito tempo já está lá, em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher. Em Êxodo capítulo 12, ele é o nosso cordeiro pascal. Em Levítico, ele é a nossa santidade, 19,2, né? Sede santo porque eu sou santo. Em Números, ele é aquele que nos leva ao acampamento com a insígnia. Isso aí eu sei também fazer, isso não é pregar evangelho. Aí o pessoal, eita, não é assim? Eita, que ali é pregador. Aí pronto, né? Não. Hein? Não é assim? Tudo na Thompson, está tudo lá. Isso aí eu li há muito tempo, né? Aí ele vai, em Deuteronômio, ele é a repetição da palavra, o Devarim, não é assim? Em Esté, ele é o nosso protetor. Aí lá vai embora, não é assim? Ou então ele fica, o povo gosta. O povo gosta. Ou então ele pega esses segredinhos aí, eles começam, né? Por exemplo, eu vim aqui esta noite falar do El Elyon, do El Shaddai, do El Rebote. Aí pronto, nada, isso não é pregar evangelho, não. Evangelho, irmão, tu conhecer a Bíblia e mostrar o plano da salvação. Aí pronto, mas ele quer porque ele quer uma autorrealiza. Ele quer que o pessoal bata palma para ele quer que ele reconhecimento, ele quer ser famoso. Aí é por isso, quem quer autorrealização só vai nos melhores carros, não é assim? Só quer o melhor cachê. Aí, pastor Adalberto, ele prega o evangelho, olha, sem se esvaziar, olha para cá, pregador orgulhoso, ele tem Jesus na vida? Não, porque Jesus andou, foi de jumento. É ou não é? Jesus andava, era a pé. Jesus, pastor, é pecado andar de avião? Não, é pecado. Mas pregador que tem orgulho, que tem prepotência, que tem grandeza, que quer fama, que quer glória, ele nunca se esvaziou. O pregador de verdade, irmãos, ele senta com o pobre, ele senta com o negro. Na hora que começa a falar de um local que não tem almas, ele começa a chorar. Você pode falar com um missionário que é apaixonado por missões, você vai ver, ele fica, meu Deus, ainda não tem. Bem aqui do lado, bem aqui, tem bem aqui no Peru, um monte de cidades que não tem uma igreja. E por que o povo não vai para lá? Porque, irmãos, a maioria está atrás só de quê? De grandeza. E aí buscando o quê? Aventura. Pregador errado. Ele só busca aventura. Eu quero ser famoso. E aí eles têm essa história, Deus disse que vai me levar, é mentira. Se Deus dissesse assim, eu vou te levar para pregar o evangelho, em outro lugar ele já disse, ide por todo e pregai o meu. Agora esse negócio de você ser grande, pronto. Ambição humana. Pronto, não é assim? Ambição humana. Agora cadê os outros aqui? Pronto. Cadê? Fugir do lar. Tem muitos que querem pregar o evangelho, é porque ele diz assim, eu sou casado com essa mulher velha, ô bicha feia. Daí, falei. Estava no campo missionário. Estando no campo missionário, não desligou não. Sim? Nos deparamos com justamente isto. Chegou um missionário de São Paulo e foi estranho para nós porque ele chegou sem a esposa. E perguntava, não, minha esposa ficou no Brasil. O grande problema é que nós começamos a investigar, a mulher estava com câncer terminal, ele havia deixado ela no Brasil para morrer e estava, diz que, fazendo missões. Está vendo? Resultado da convenção geral, compramos a passagem e mandamos de volta para o Brasil para que ele pudesse atender a esposa. É justamente gente fugindo da responsabilidade da casa em nome de pregar o evangelho. E aí tem até a história dos nossos pioneiros que diz assim, fulano de tal largou a mulher e veio por amor à obra de Deus. Não é verdade, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. Ele fez o quê? E negou a fé. Então como é que eu vou crer num missionário que ele larga a esposa, deixa tudo e diz, ela está doente lá, mas o meu amor por missões, teu amor é por isso aqui. Não é missão não. E outro só quer o quê? São os motivos? Agora motivos corretos. A glória de Deus em toda a terra. Ele quer só a glória de Deus. Ele leva Jesus, é para o que o pecador diga, eu aceito a Jesus como meu Salvador. A Bíblia diz lá em Atos 17 que Paulo passando pela cidade, ele se comovia. Aí pronto, ele tem o que mais? Obediência e o quê? E ele quer ver o quê?
Pronto. E por que missões têm pressa? Vai lá. Porque nós temos o quê? Falsas teologias, esfriamento do amor, pregações. Pronto. É por isso que é urgente. E para finalizar, pregar o evangelho, responsabilidade do cristão. Temos aqui algumas perguntas. Se nós realmente queremos fazer missões, nós estamos formando obreiros? Nós estamos apenas enviando missionários ou estamos de fato formando? Porque para ser bem sucedido, Jesus passou 3 anos e meio formando pessoas. Então a primeira pergunta, estamos formando obreiros? Para a grande comissão, nós estamos preparando obreiros? Como estão os jovens da igreja? Qual é o programa que o pastor tem para despertar o jovem para ler Bíblia, para ter interesse em tradução, para ter interesse em ser um missionário, para ter interesse em evangelismo, para ter interesse nesse programa de Cristo como Salvador? O que os jovens estão fazendo? Hoje, a maioria estão preocupados, dizendo assim, os nossos jovens têm que ter uma programação para eles. A programação para os jovens, sabe qual é? É mostrar para os jovens que eles precisam ter o compromisso de fazer o ID de Jesus, ok? Urgência na obra missionária. Os campos estão brancos. Paulo é um modelo para nós, ok? Nós não podemos ser Pronto, porque o Senhor vai pedir conta. Porque Paulo via a pregação como imposição. Olha aqui, observem bem que a expressão ai de mim revela o quê? Tristeza profunda. Julgamento severo pela desobediência da grande. Então, queridos, que Deus abençoe e que nós possamos estar juntos, adorando e glorificando a Deus. Nós vamos orar com o irmão Césio e o pastor Wagner, impetrando as bênçãos apostólicas. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite, por mais essa grande oportunidade de aprender, de ouvir a Tua palavra, meu Deus, de cumprir Teu ID. Pai, continue nos abençoando, nos guardando, abençoe grandemente, continue abençoando Teus filhos, meu Deus, que estão conosco nesta noite, te adorando e aprendendo a Tua palavra. Abençoe grandemente Teu filho, continue abençoando Teu servo, pastor, professor Ziel, continue usando grandemente em Tuas mãos. Abençoe ele juntamente sua família, meu Pai, a igreja que o Senhor colocou sob os seus cuidados, projeto, ministério. Pai, realize e continue operando grandemente Teu servo, que seja instrumento para as nações, para abençoar vidas, para através da Tua palavra, da vida do Teu servo, o Senhor salvar milhões de vidas para o Teu reino. Ser conosco hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.